Salve, salve galera! Tá começando mais um vídeo aqui no canal Ace na Rede e primeiramente queria pedir para você se inscrever aqui no canal se você gosta de tênis, gosta de notícias de tênis e quer saber tudo sobre esse universo. Se inscreve aqui, ativa o sininho, dá um like e comenta o que você achou no final do vídeo. Aqui na tela vou colocar a nossa rede social do Instagram, a gente está começando, mas se você puder, seria muito legal que desse essa força. Beleza? Vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo. Salve galera do Ace na Rede, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje um vídeo mais descontraído para a gente dar uma relaxada da derrota do João ontem em Wimbledon. Eu sei que não foi fácil, mas hoje um vídeo num formato um pouco mais de curiosidades, né? Algumas curiosidades sobre o Wimbledon, esse torneio tão clássico, tão tradicional no tênis. E já vamos começar aqui com o primeiro ponto da lista, que sim, o Wimbledon é o torneio mais antigo do mundo, ele surgiu em 1877. E galera, uma curiosidade que eu peguei aqui é que quando começou esse torneio, a grama ela era cortada na tesoura. Imagina isso, que loucura. Claro que o complexo não era nem perto do que é hoje e nem menos a quantidade de jogadores. Mas mesmo que tivessem 2, 3 quadras, imagina cortar essa grama na tesoura. Que loucura que deve ter sido essa época aí. E aí já passando para a nossa curiosidade número 2, vocês devem saber que hoje o Wimbledon é um campeonato super tradicional e que exige que os seus jogadores joguem de roupa branca, né? E não era muito bem assim no começo. E isso surgiu pela nossa ídola Master Maria Esther Bueno, que na época, né, isso em 1962, Maria Esther Bueno já era tricampeã do torneio e ela estava lá com seu vestidinho branco na época, mas com short pink, aquele flash pink, sabe? Então a partir desse momento isso balançou um pouco a organização, né, que não deve ter gostado muito do short pink, mas que resolveu manter um critério de roupa por causa disso e definiu a roupa branca como a roupa criteriosa do torneio. E nessa época não era permitido nenhum logo das empresas na roupa, e aí com o tempo o logo surgiu, mas ele precisava ser muito sutil, até que em 2022, agora mais recente, a organização abriu um pouco e deixou com que as marcas trabalhassem alguns detalhes em cores e o seu logo ali um pouco mais chamativo, mas claro, com um certo limite. Então a gente pode ver hoje em Wimbledon, né, a Adidas, por exemplo, fez uma camiseta onde tem um detalhe verde, os tênis da Adidas majoritariamente brancos, mas com alguns detalhes verdes também, então isso é até permitido, mas imagino que esteja no máximo ali permitido. Algumas marcas até preferem manter o tradicional e não colocar muitas cores, né? O João, por exemplo, usou on agora, tudo muito branco, não tinha praticamente nada de outra cor a não ser o branco. Galera, curiosidade número 3. Todo ano, assim que termina o Wimbledon, a quadra central ela é fechada e ela não pode receber jogos. Devem existir algumas ativações, algumas atividades com patrocinador ou pessoas muito exclusivas ali, mas não acontecem jogos. Essa grama ela é extremamente preservada e já começa a ser trabalhada para o ano que vem. E uma curiosidade legal é, assim que termina o torneio, a quadra central é fechada e ela só é aberta para treinamento e jogo no próximo ano, uma semana antes do torneio começar, que é onde os atletas começam a treinar. Um exemplo disso é que esse ano, o Alcaraz, por ter sido o último campeão, ele teve o direito de abrir a quadra central e fazer o seu primeiro treino lá. Então ele tem o direito de convidar uma pessoa também. E esse ano ele convidou nada mais, nada menos que Novak Djokovic. E foi bem legal, eles fizeram até, tem um vídeo na internet que mostra, microfonou o Alcaraz, microfonou o Novak, e um cara de fora de Wimbledon fazer algumas perguntas, bem interessante, mas enfim, puderam treinar na quadra principal. O Novak agradeceu muito ao Alcaraz. Legal também que a grama, o padrão da grama hoje de Wimbledon é de 8 milímetros, então essa grama é cortada, né, hoje com máquinas, não mais com tesouras, mas ela mantém esse padrão, é grama de verdade, tá? Não é grama artificial, e ela mantém esse padrão de 8 milímetros. Outra curiosidade sobre o Wimbledon que eu também não sabia é que durante o torneio, né, nesse
nessa janela de tempo que está acontecendo o torneio em Wimbledon, são consumidos naquela região 27 milhões de morangos. É uma região bem tradicional ali em Wimbledon por ter muito morango, e aí virou uma tradição no torneio, né, essa fruta ser servida de diferentes formas, fresca, com creme de leite, enfim, várias receitas são servidas durante o evento, e não só dentro do torneio de tênis em Wimbledon, né, na região, no bairro ali, e estima-se que uma média de 2 quilos de morango consumidos por segundo. Que loucura, hein, galera? Por isso que a gente vê também, a gente viu alguns vídeos por aí dos Rublev, João Fonseca usando um bucket, né, um chapéuzinho com o símbolo do morango. Eu não entendia muito bem porquê, mas tá aí, tá explicado. Próxima curiosidade, galera. A quadra central de Wimbledon, ela tem teto retrátil e é a única quadra do complexo que pode receber jogos até mais tarde, mas com o limite máximo de 11 da noite, tá? Diferente de outros campeonatos que a gente vê, o US Open, Australian Open, que às vezes tem jogos que terminam 3 da manhã, 3 e meia da manhã em Wimbledon. Isso não pode acontecer, né? Mesmo com a quadra coberta, sem nenhuma influência e problemas com luz artificial e nem chuva, esse jogo tem que ser interrompido às 11. E outra curiosidade também sobre as quadras de Wimbledon é que as quadras externas, como elas não têm, né, além de não ter cobertura, elas também não têm iluminação artificial, porque mesmo com a luz, após a luz do dia, começa um sereno e isso umidifica muito a grama. E isso torna a quadra muito perigosa para os atletas. Qualquer tipo de umidificação na grama, ela fica muito escorregadia, né? Diferente do saibro, por exemplo, que é totalmente jogável com chuvisco, uma chuva fraca, né? Até melhor, que o saibro fica menos escorregadio. E a quadra dura também é permitido um leve chuvisco, mas tem que ter muito cuidado com a linha ali. A linha é uma região que escorrega muito, umidificada também. E aí a gente viu isso agora, né, no torneio de Wimbledon, vários jogos, até que tinham uma luz razoável, mas eles cortavam também os jogos, suspendiam a partida. Né? Teve até um detalhe interessante ontem, que o Shelton ia sacar para o jogo, né? Já estava 5-4 para ele, ia sacar para o jogo, suspenderam a partida, a torcida não gostou, o Shelton não gostou, e eles voltaram para a quadra no dia seguinte e durou 6 minutos, porque ele sacou para ganhar o jogo e de fato concluiu o seu serviço ali. E foi engraçado eles até se cumprimentando ali na rede depois disso. Agora a próxima curiosidade é muito louca. A gente vai falar agora sobre o jogo mais rápido da história de Wimbledon e o mais longo. Sendo o mais rápido da história, foi uma partida feminina entre a Caitlin Godfrey e a Sylvia Lens, que foi 6-0, 6-0 para a Caitlin e que durou apenas 24 minutos, galera. Tem game aí, 2 games que duram 24 minutos que a gente viu, um jogo inteiro durou 24 minutos. Isso em 1946, tá? E o jogo mais longo da história, pasmem, né? Esse é o jogo mais longo da história do tênis, não é de Wimbledon só, tá, galera? Que durou, né, se a gente colocar a partida inteira, junto que essa partida ela foi dividida em vários dias, mas ela durou 11 horas e 5 minutos, dividido em 3 dias, e foi entre o John Isner e o Mahut, Nicolas Mahut. Esse jogo é super legal da gente ver também no YouTube ali, tem os melhores momentos, os highlights. Foi um jogo muito doido que no final do último set ficou 70-68 no terceiro set, no tie break. Então, mas isso também é importante ressaltar, galera. Eu tenho 90% de certeza dessa afirmação que eu vou fazer agora, não está aqui nos meus estudos. Mas nessa época, não se jogava o super tie break. Continuava o set até ter a distância de games suficiente para terminar a partida, né? Hoje, quando a gente chega em determinado momento ali do set, não se joga mais game, joga o super tie break, né? Que aí sim vai ser uma forma mais rápida de definir o jogo. Mas no caso aqui, eles foram no terceiro set até 70-68. E a última curiosidade para a gente fechar esse vídeo aqui, já falei isso em algum vídeo anterior, mas o João Fonseca fez história nesse torneio de Wimbledon. Ele foi o jogador mais novo a chegar na terceira rodada desde 2011.
e foi o brasileiro mais novo a chegar na terceira rodada também, desde 2010, quando o Bellucci chegou na terceira rodada. Beleza, galera? Então um vídeo aí pra gente descontrair um pouco, falar um pouco dessas curiosidades de Wimbledon, que vai deixar saudade, já tá acabando a temporada de grama, a gente volta para a temporada de quadradura em breve. Em breve também solto mais vídeos para vocês falando da agenda do João, né? Já se sabe que ele vai jogar o torneio de Toronto na quadradura, mas a gente precisa de algumas confirmações para ver essa agenda. Ele deve voltar para o Brasil agora, ficar umas 2 semanas no Brasil descansando no Rio e depois retornar à Europa, aliás, a América do Norte, para jogar alguns torneios ali entre Canadá e Estados Unidos. Beleza, galera? Valeu!